Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos irmãos cósmicos. Mais uma vez estamos aqui, na presença do Espírito Santo, de Deus que possa estar conosco, os mentores espirituais. Começamos esse vídeo agradecendo a todas as falanges de luz, as grandes equipes espirituais que estão sempre tomando conta de nós, recebendo nossos pedidos, orientando a gente no nosso caminhar na melhor maneira possível. Por isso, devemos sempre estar atentos, a que nos diz a espiritualidade. Estarmos sempre prestando atenção, porque eles não vão vir na nossa frente falar, pessoal? Nós temos que ter, aquela intuição, aquela sabedoria para entender o que diz a espiritualidade a nosso favor. Então estamos aqui, agradecemos a todos os mentores e a vocês que estão aqui também fazendo parte desse vídeo. Eu agradeço a todos que comentam, a todos que estão sempre conosco, alimentando aqui o nosso parecer, as nossas dúvidas, Às vezes um comentário nos faz elucidar de outra forma, nos faz pensar, refletir de outra maneira. Mas esse vídeo, pessoal, nós vamos fazer sobre transplante e sua influência sobre o transplantado. É uma coisa assim bem curiosa, às vezes, na questão física e na questão bioenergética. Não é de hoje que eu faço vídeos falando dessa questão de transplante, Eu fiz um há muitos anos atrás, que era sobre o transplante de cabeça, Há muitos anos atrás eu fiz esse vídeo. E na época, eu acho que foi em 2016 que eu fiz esse vídeo sobre transplante de cabeça. E naquela época eu falava, como pode, alguém fazer um transplante de cabeça, porque na verdade a cabeça é a sede do espírito. Temos a pineal, ali é a casa do espírito, ele está ali comandando o resto do corpo, os demais chakras, os demais corpos, Então naquela época eu falava, como pode alguém fazer um transplante de cabeça se não for mexer com tudo, Quem será que vai ser transplantado? A mente vai ser do outro ou a mente vai continuar a ser de quem foi transplantado, Até a gente perguntava isso na época. Então esse vídeo, pessoal, é baseado num texto do Morel Philip Wilson, que fala sobre essa questão dos transplantes e suas influências sobre o transplantado. Então eu digo a vocês que esse tema ele já foi tratado, ele é tratado dentro de outras obras, no livro Entre a Terra e o Céu, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Vocês podem procurar se vocês quiserem saber mais a esse respeito. Tem esses 3 livros, Entre a Terra e o Céu, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Esses 3 livros são de André Luiz. Técnica da Mediunidade, de Pastorino, e Elucidações do Além, de Ramatiz, Também além de obras de teosofia. Então, diz assim, começa, Um transplante de cabeça, então, seria, de alguma forma, a junção de 2 seres, Porque se a cabeça, a pineal, ela é a sede do espírito, então, se fizer um transplante de cabeça, o que vai dar isso, não é? Isso pode ser muito estranho se nós considerarmos a consciência apenas como uma consciência superficial, que nós usamos numa comunicação escrita. Mas nós temos vários níveis de consciência, Porque são nossos corpos sutis. Então temos vários níveis de consciência e trabalhamos, Acordamos e dormimos com esses níveis de consciências todos. Nosso subconsciente guarda tudo sobre nós. Todos os nossos arquivos existenciais estão lá. Todas as eras que nós passamos, todos os momentos, felizes ou infelizes, que passamos ao longo de todas as eras, desde que nos vemos como espírito, estão guardados nesse subconsciente, E a contraparte física, O consciente faz parte da parte física e a contraparte física do subconsciente não está necessariamente na cabeça. Pelo contrário, alguns autores chegam a falar em um subcérebro abdominal. Nós também já falamos muito sobre esse assunto. Subcérebro abdominal. Temos um cérebro na região do umbigo. Já falei muito, quem quiser mais procurar sobre esse assunto, podem procurar, o meu nome, o nome do meu canal e subcérebro abdominal, que vocês vão encontrar outros vídeos falando sobre isso, esses anos todos que a gente faz esses vídeos, Há cientistas que afirmam que a estrutura do coração é semelhante à estrutura do cérebro, inclusive com neurônios.
Agora, vocês vê a estrutura do coração, nessa parte, a região do abdômen, na verdade o coração está no tórax, mas dizem que o coração também tem neurônios. Para nós compreendermos melhor o que aconteceria no caso de um transplante de cabeça, nós temos que analisar um pouco o que nós já sabemos sobre transplante de órgãos. Né? Para poder analisar esse transplante de cabeça, nós temos que analisar um pouquinho o que se passa com esse transplante quando há, né, um transplante de órgãos. Existe um fenômeno que tem sido chamado de memória celular. Há muitos casos de transplantados que herdaram gostos, comportamentos e até modos de pensar semelhantes aos dos seus doadores de órgãos. Que é, então, aqui os doutores Paul Pilcher e Gary Schwartz escreveram um livro contando casos assim relacionados especificamente a transplante de coração. Não fica nenhuma dúvida de que as pessoas que receberam os órgãos receberam também com esses órgãos físicos emoções, gostos, predisposições e até sentimentos do doador. Ou seja, é chamado de memória celular, porque é a mesma coisa das memórias das paredes, quando o ambiente da geobiologia, a gente estuda a geobiologia, faz a análise geobiológica de um local, é a mesma coisa da memória celular. Nesse caso aí, são as memórias das paredes. Uma das transplantadas abordadas no livro, Sylvia Clare, escreveu um livro contando os mais detalhes da sua história. Este livro está traduzido para o português, tá bom, pessoal? E se chama A Voz do Coração. Ela diz tudo o que ela se passou, o que mudou, né, depois dela ser transplantada. Para termos uma ideia, há relatos de pessoas que de um momento para o outro se tornaram vegetarianas, ou que nunca bebiam e de repente passaram a gostar de cerveja. Pessoas que começaram a se interessar por um determinado esporte, ou por poesia, ou que mudaram, né, a sua orientação sexual. Olha só. E depois vieram a descobrir que seus doadores tinham exatamente essas mesmas características. E até o caso de um transplantado, que era uma pessoa muito do bem com a vida, e depois do transplante ele cometeu um suicídio. Mais tarde vieram saber que o seu doador tinha se suicidado. Pois vocês vejam como o que faz uma memória celular dentro de um DNA. Porque o DNA físico e espiritual, astral, que nós vamos ver agora aqui mais adiante. É preciso ter em mente que nenhuma dessas pessoas sabia quem era o seu doador. Foram pesquisar e mais tarde, juntamente pelo fato de terem sofrido mudanças bruscas de gostos e comportamentos, ficaram assim depois do transplante. A teoria do Dr. Paul Pilcher é a memória celular. As células iriam armazenar, né, a memória, todas as memórias de uma pessoa, sentimentos, gostos, tudo, e carregariam essa memória consigo, repassando-os ao receptor do órgão, porque essa memória também estava ali, fazia parte desses órgãos, e passou para o transplantado passou a sentir. Isso o Dr. Paul chamando de memória celular. Mas como o Espiritismo, né, explicaria isso? Vamos falar agora como o Espiritismo iria explicar tudo isso, né? Se nos basearmos em Kardec, né, nos livros da codificação, podemos dizer que os fluidos que circundam, né, e perpassam nosso corpo estão saturados com nossos sentimentos e pensamentos, e que eles permaneceriam por algum tempo ativos no corpo do receptador do órgão, do receptor do órgão, né? Mas essa tese requer que a pessoa que recebeu o órgão esteja em sintonia com o doador. Afinal, nós só captamos sentimentos e pensamentos, né, com os quais temos alguma afinidade. Outra tese também seria da psicometria. Ernesto Bozano tratou exaustivamente da psicometria. E André Luiz, no livro No Domínio da Mediunidade, que é um dos que eu falei no princípio do vídeo aqui, trata a psicometria como a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Na verdade, esse entendimento é um desenvolvimento do entendimento de Kardec. Os objetos ficam impregnados com os fluidos das pessoas que utilizam esses objetos e até das vibrações do meio em que permaneceu a sua maior parte do tempo. Nesse caso, o órgão que foi transplantado. Todas essas vibrações, elas vão ficar por um bom tempo, né? Se isso ocorre com objetos inanimados, né,
com muito mais intensidade ocorreria com o órgão do corpo humano. Mas mesmo assim, isso dependeria da sensibilidade por parte do receptor do órgão para captar essas vibrações. Mas existe uma outra maneira, né, muito mais lógica e satisfatória de entender essa questão. Nós sabemos que Hermes Trismegisto, ou até antes, que assim como é o micro, é o macro, não é? Ele já dizia isso. Mesma coisa que é o mínimo, é o máximo. E o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, assim ele dizia, né? Então o átomo, pelo menos no modelo de Bohr, se assemelha muito ao sistema solar. É verdade que o sistema de Bohr tem falhas, mas também é verdade que o sistema solar não é uma estrutura tão regular como se pensava, né? O fato é que existem grandes semelhanças entre os modelos micro e macro, pois tudo obedece às leis, e as leis são a manifestação de Deus, tá? Deus é o grande conjunto de leis que nos regem, né? Então, portanto, pessoal, o primeiro estágio, né, do princípio inteligente é a célula, né? Nós temos 100 trilhões de células, 100 trilhões, né? E estas células estão sob o nosso comando, sob o comando da nossa mente. O nosso corpo físico é formado por células. As células se agrupam e se especializam conforme o modelo comandado pela nossa mente. É aquilo que eu sempre falo, o corpo mental é ele que cria, né? Uma vez ele criado, né, aquilo que você cria, é aquilo que você vai ter na sua vida. Eu já falei isso, né? Se você pensar que está sempre mal, você vai estar sempre mal. Se você pensar que você está bem, você vai ficar bem. Eu já falei isso em outros vídeos, muitos vídeos. Quase sempre eu falo sobre isso, né? Nós sabemos que o plano físico, ele é o reflexo do plano astral. E que o corpo físico é o reflexo do corpo astral. O corpo astral é o nosso modelo organizador biológico. Então, como é que eu não sou assim? Eu sou assim porque no meu corpo astral, o modelo dele é esse. Então, cada um tem o seu modelo de corpo físico, porque a matriz é o corpo astral, tá bom? Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também outro livro citado aqui por nós no princípio desse vídeo, faz um longo estudo sobre o papel das células na manifestação da nossa vida e na manutenção dessa nossa forma. Então, por que a pessoa fica doente, né? Quando está com câncer, fica magro, esquelético, amarelo, perde toda a cor? Porque perdeu a forma. O corpo físico está saturado das energias negativas, a qual, né, desencadearam a doença no corpo físico, e a qual o corpo físico, naquele momento, está com aquele formato, né, de pessoas doentes. Que quando a gente olha e vê uma pessoa que está com problema, a gente já vê logo que aquela pessoa está doente, não é? Então, André Luiz faz referência às células físicas e às células astrais neste livro Evolução em Dois Mundos. Nós temos, portanto, células físicas que compõem o nosso corpo físico e temos células astrais que compõem o nosso corpo astral. Agora vamos acompanhar esse raciocínio. Neste momento eu estou encarnada, ou seja, eu estou revestida de um corpo de carne. Mas mesmo encarnada, eu tenho um corpo astral, né? Como eu já falei, nós temos corpo astral, nós temos corpo mental, não é isso? Então o corpo físico, ele é transitório, né? Ele dura apenas uma reencarnação. Mas o corpo astral, ele permanece enquanto nós permanecemos na Terra, né? Nesse astro aqui, né? Que é o nosso planeta. Por isso o nome corpo astral, porque ele é composto com elementos do nosso astro. Se nós estivermos reencarnados em Saturno, nós vamos ter um corpo astral condizente com os corpos astrais de Saturno. Se estivermos reencarnados em Mercúrio, estaremos revestidos de corpos astrais de Mercúrio. E por aí vai, vocês estão compreendendo? Então o corpo físico morre, mas o corpo astral ele permanece. E é o corpo astral que vai organizar mais tarde um novo corpo físico para a minha próxima reencarnação. Ou seja, o corpo físico ele é perecível, mas o astral não é perecível. Entenderam? Quer dizer, nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, mas é sempre o mesmo corpo astral. O mesmo ocorre com as células. São sempre as mesmas células. Nós não trocamos de células.
Não trocamos de células. As células desencarnam e reencarnam, tá? Você sabia que nós trocamos praticamente todas as células do corpo físico a cada 7 anos? A gente estava falando que as células do corpo astral são as mesmas, a não ser que a gente, né, dá uma bobeira e, devido a sentimentos, né, emoções fortes, aquilo fica acarretado dentro do corpo astral e ali, ele, no momento de escape, ele joga para dentro do corpo físico e futuramente aquilo vai dar numa doença, numa enfermidade, às vezes até séria, às vezes que leva até a morte, se não cuidar, né? Então, nós praticamente trocamos todas as células do nosso corpo físico a cada 7 anos, tá? Claro que nem todas desencarnam e reencarnam ao mesmo ritmo, as células. As células do estômago e do intestino são trocadas a cada 5 dias, mais ou menos. As células da pele a cada 2 ou 4 semanas. As células do fígado duram de 150 a 500 dias. Cada grupo de células físicas dura mais ou menos tempo de acordo com a função que exerce. Os neurônios compõem o córtex cerebral, não se renovam. Então, vocês vejam, pessoal, o perigo que é, né, a pessoa afetar o seu campo mental. Né? A gente fica aqui refletindo como afetar o campo mental prejudica, porque essas células não se renovam. Não é? Você pode mantê-las sadias, mas renová-las se alguma morreu, não. Daí vem essas doenças, né, neurológicas, como Alzheimer, né, como mal de Parkinson. Vocês veem como essas doenças dos neurônios são perigosas, porque elas não são trocadas, tá? E um perigo também aqui, abrindo um parênteses, sobre essa questão que me perguntaram do termômetro na testa, né? Se o termômetro na testa é esse raio, né, infravermelho, que colocam na nossa testa quando a gente vai entrando num supermercado, né, para aferir nossa temperatura, olhar nossa temperatura e ver se a gente está com febre ou não, devido ao coronavírus, aquilo ali não é bom. Também não vai matar, mas não é bom. Não é que ela afete a pineal, né? Eu vou aqui dizer a vocês que ela não chega a afetar a pineal, porque a pineal ela não está tão na frente assim. Ela está escondidinha lá atrás, dentro do nosso cérebro, lá atrás, né? Ela não está tão na frente. Mas não é bom, porque esses raios infravermelhos, eles vão sim, eles entram, né, na nossa cabeça, no nosso crânio, e é daí que é feita essa aferição, né, pela quantidade de locais, né, que aquele termômetro mede, né, e dá uma base, uma média, para saber qual a nossa temperatura naquele momento. O certo seria aferir até no braço, o certo seria aferir na fonte. O também não é bom, tá? Eu não gosto desses termômetros, né? Às vezes eu sou obrigada a usar em mim, porque eu entro no mercado, né? Eu entro no supermercado e sou obrigada, eles vêm com aquela maquininha, que na verdade aquilo ali também, tá? É uma função que colocaram para realmente também prejudicar as pessoas, né? Os seres das trevas. Então, se as células estão sempre se renovando, como nós nos mantemos sempre os mesmos? Como nós mantemos a nossa forma, as nossas características físicas? Aí está a resposta, por causa do DNA no interior das células. O DNA é a mente das células, né? Essa tese é do grande desconhecido, né? E vergonhosamente desconhecido no meio espírita, Carlos Torres Pastorino, né? Porque ele deveria ser mais conhecido, devido às importâncias, né, dos seus livros. Pastorino já defendia essa tese em 1969, lembrando que o DNA foi descoberto em 1953, tá bom? Assim como nós temos uma mente que age sobre o corpo, como eu já falei em vários vídeos, o corpo mental que age sobre nós, como é nosso corpo, a célula também tem uma mente que age sobre ela. A nossa mente comanda o DNA das células, informando todos os nossos sentimentos, pensamentos e energias do DNA. Nós vemos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, do André Luiz, esse livro Missionários da Luz é muito bom, que o instrutor Alexandre e uma equipe de técnicos trabalhava no planejamento reencarnatório do espírito de Segismundo. Alexandre tinha em mãos os mapas cromossômicos do Segismundo, né? Ele tinha um mapa dos cromossomos do Segismundo, trabalhando na reencarnação, como ele viria. Olha só como que a espiritualidade faz quando o espírito está sendo preparado para reencarnar. Onde ele podia decifrar todas as principais características
que marcaram a existência física do Segismundo na última encarnação. Então tinha tudo marcadinho ali. E esse instrutor, Alexandre, é um dos que estava fazendo parte dessa equipe, né? Que estava trabalhando ali. Isso está no livro, no capítulo 13, tá, pessoal? Do livro Missionários da Luz. Vocês podem até baixar na internet gratuito esse livro. Esse livro ele foi publicado antes da descoberta do DNA. Olha, esse livro que nós estamos falando aqui, né? Missionários da Luz, ele foi feito até antes, tá? Se meditarmos um instante na imensidão do cosmos, nós vamos ver que... Deixa eu ajeitar meus papéis aqui, pessoal. É fácil concluirmos que existem seres incalculavelmente superiores a nós, né, pessoal? Só em olhar esses livros, vocês lerem esses livros, vocês vão mergulhar, né, no interesse das histórias e vocês vão ver como tem seres superiores a nós, né, pessoal? Como tem seres incalculavelmente superiores a nós, né? Os mentores espirituais, né? Os seres de luz, as falanges de luz, né? E todas essas dimensões maravilhosas, elas não estão longe da gente não, pessoal. Elas estão interpenetradas na nossa dimensão física, não é? É por isso que eu digo, muita gente, né, falando até dos abortos, dessa menina e tal, nos comentários desses últimos meus vídeos, né? Quando eu falei que a pessoa não tem visão espiritual, não foi por mal que eu falei aquilo. Né? Eu estou falando para que a pessoa tenha mais conhecimento espiritual, mergulhe nesses temas, que vai compreender que o universo é Deus aqui e agora, né? Cada momento da nossa vida é Deus aqui e agora. Então, por mais que você esteja abalado por alguma coisa, algum sentimento de raiva, ódio, rancor, desespero, depressão, desânimo, angústia, né? Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, né? Se acha mais que os outros. Tudo isso você tem que mergulhar, né, nesses temas, olhar, ler, né, esses livros, que é um bom passo para que vocês entendam, né, como Deus faz a coisa, como Deus está dentro de nós, como Deus está aqui do nosso lado, está em cada coisa, né? Em cada coisa, está na planta, está no cimento, né? Está no vidro, está nas árvores, está em mim, está em você. Todas essas equipes maravilhosas que olham por nós. Então, por mais que você esteja para baixo, você peça instrução a Deus, né? Que a resposta virá para você. Com certeza virá. É isso que eu digo a você. Não vai atrás de conversa de ninguém, tá? Não vai atrás de conversa de ninguém, tá? Não vai atrás de conversa que ouviu no ouvido que está mandando você se jogar da Ponte Rio-Niterói, para você se jogar do viaduto viaduto do chá, para você se jogar. Não tem nada disso, não. Tem nada disso. Você pensa em Deus, que Deus vai te dar a capacidade, tá, de resolver o problema. A espiritualidade vai agir por você e você vai resolver o teu problema, tá bom? Então, já nós sabemos, né, que o órgão transplantado permanece com seu DNA inalterado, ou seja, o receptor do órgão passa a abrigar em sua própria estrutura física o DNA do doador. Entenderam, pessoal? Então passa a ficar ali agarrado, são as memórias celulares, né, no corpo físico. Por exemplo, aqui, uma pessoa morre, mais ou menos dos seus órgãos são retirados para transplante. As células que acompanham essa pessoa, né, as células que acompanham essa pessoa, o espírito dessa pessoa, desencarnaram. Ela vai se manifestar agora só com as suas células astrais. Mas as células físicas, com o seu DNA, passam a fazer parte da estrutura física de outra pessoa. É aquilo que eu falei no vídeo de 5 anos atrás, né? O DNA das células do corpo transplantado devem passar a obedecer ao comando mental do receptor do órgão. Então, o DNA das células do órgão transplantado, elas têm que obedecer ao comando de quem recebeu o órgão, né? Porque quem está mandando ali é o corpo mental de quem recebeu o órgão. Portanto, mesmo que você se sinta diferente, você quer receber algum órgão, você não tem que se deixar levar por aquelas memórias celulares, porque as pessoas são transplantadas e ninguém sabe quem foi o doador, né? Uma vez não sabendo, é melhor até. Então, o que acontece? O campo mental é que vai fazer com que você mude. O teu corpo mental é que vai comandar as células do corpo daquela pessoa que te deu o órgão, né?
Entendeu, pessoal? Nós vemos claramente que é preciso haver afinidade entre a programação mental do doador e do receptor para o DNA do órgão transplantado. Que o DNA do órgão transplantado obedeça ao novo comando mental. Isso pode explicar a alta taxa de rejeição dos transplantes. Por quê? Essa taxa de rejeição dos transplantes, ela pode vir devido a esse fato aí, né? Que os comandos, o comando de quem foi transplantado não está comandando aquela célula que tinha outro pensamento completamente distorcido das memórias celulares de quem recebeu, por isso há essa rejeição, né? Que pode haver essa rejeição dos transplantes. Vamos imaginar agora como seria um transplante de cabeça. A cabeça de uma pessoa recebe um novo corpo. Será que a mente da pessoa que recebe um novo corpo é suficientemente forte para comandar trilhões de células habituadas ao outro comando mental? Será que o DNA, que é a mente das células de um corpo inteiro, que foi formatado para outra mente, né, pelos engenheiros celestiais, né, foi formatado biologicamente pelos comandos superiores para aquela pessoa, que é o resultado de outra mente, será que ele é capaz de se adaptar a um novo comando? Né? Está aí a pergunta, né, pessoal? Então, no transplante de um órgão importante, como um coração, por exemplo, se o doador e receptor vibram numa frequência próxima uma da outra, a adaptação é muito possível, muito boa. Né? O comando da mente do receptor vibra, né, no DNA de suas próprias células, provoca um fenômeno de indução no DNA das células do órgão transplantado. Aí fica mais fácil, quando as vibrações, né, são bem parecidas. Quando não, há as rejeições. Está aqui explicado pelo Espiritismo. Entenderam, pessoal? Uma outra questão que também pode ser considerada é entre o corpo astral e o corpo físico. Nós temos o duplo etéreo, né? Nós temos duplo etérico ali entre o corpo astral e o corpo físico, que é a tela, né, de proteção. Então, nas palavras de André Luiz, nos livros Nos Domínios da Mediunidade, o duplo etérico é o conjunto dos eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao corpo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Nesse caso, né, o André Luiz gostava muito de falar organização, né, carro terrestre, organização terrestre, isso tudo é corpo físico, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre no instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Então, o duplo etérico, ele se acaba. Ele só é uma tela, ele não é um corpo, ele só é feito dos eflúvios, né, vitais, que estavam assegurando o equilíbrio entre a alma e o corpo da pessoa que estava vivendo. A partir do momento que a pessoa morreu, o corpo físico morreu, o espírito saiu, o duplo etérico, ele também se acaba, né? Por isso, vou falar mais uma vez aqui, que para cremar, né,